te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o teu lar neste momento. Que você possa separar esse momento agora para louvar ao Senhor. Que esse momento seja um momento de adoração ao Senhor. Mesmo que você está aí na sua casa, não sei onde você está nesse momento, se no seu quarto, na sala. Mas separe esse momento para o Senhor, para adorá-lo. Porque o Senhor quer falar conosco nessa noite. E eu creio que Ele vai falar ao meu coração, Ele vai falar ao seu. E antes de nós darmos início aos louvores, eu gostaria de falar um salmo que Deus ministrou muito forte no meu coração, que é o Salmos 27. O salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Diante dessa palavra, o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração, porque muitas vezes o medo toma conta, é um sentimento que toma conta do nosso ser e nos impede muitas vezes de realizarmos nossos sonhos, nossos objetivos, porque somos paralisados pelo medo. Mas aqui o salmista, ele nos faz perder esse medo, porque no versículo 3, ele diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. E quando o salmista escreveu este salmo, havia um grande exército inimigo cercando, e ele não se apavorou, ele orou ao Senhor e confiou. É certo, se você continuar lendo todo esse salmo, você vai ver que no versículo 7, o salmista tem um pequeno lapso, ele começa a sentir uma ansiedade, ele diz: ouve a minha oração quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Mas novamente o salmista redireciona para o Senhor novamente. Aqui ele nos mostra que o nosso foco tem que estar no Senhor. Porque Deus não é um amuleto que nós usamos a hora que nós bem queremos. Ele quer um relacionamento. Isso aqui é um modo de vida, é um estilo de vida. É isso que o salmista está ensinando para nós. Que devemos buscar e se entregar por inteiro ao Senhor. E crer que com o Senhor nós não seremos abalados. E ele finaliza esse salmo dizendo: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que você possa esperar no Senhor. Eu sei que é um momento que estamos passando que nos traz medo. Quando vemos pessoas próximas de nós que infelizmente não resistiram a essa enfermidade, esse vírus, e vieram a falecer. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor.
E não vamos nos desesperar, porque o Senhor está guardando a nossa casa, o Senhor está guardando o nosso lar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar para dar início aos louvores. Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço. E mediante dessa palavra, Senhor, assim como o salmista louvou aqui, orou ao Senhor, dizendo que ele não ia temer ainda que um exército se acampasse contra ele. Senhor, tem situações em nossas vidas que parece que querem nos paralisar, Pai. O medo quer tomar conta do nosso ser, mas nós queremos, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, adorar ao Senhor. Na hora da tribulação, na hora da angústia, sabemos que o Senhor é o nosso alto refúgio e fortaleza, que o Senhor é o socorro bem presente, Pai, na hora da angústia. Que possamos confiar nesta palavra, Pai. E é sobre esta palavra que nós vamos louvar, entoar louvores ao Teu nome, crendo, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias, porque essa foi a Tua promessa, que estaria conosco até a consumação do século. Que possamos confiar nesta palavra e vamos entoar louvores a Ti, e que os nossos louvores cheguem até o trono da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados bem suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho glorioso Salvador, Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, Início e fim. tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo Pra mim, tudo pra mim. és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, teu prazer é estar nos atos do Senhor. Teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Saúdo a todos com a graça e a paz. Que Deus abençoe cada família, cada um que está cultuando ao Senhor esta noite. É uma honra estar aqui novamente, poder, de certa forma, entrar na casa de cada um. Eu quero agradecer desde já toda a equipe de louvor, né, o Hernan, a Keila, a pastora Sirlene, a Aline, né, o Demisson, o Vini e o Will. Que Deus abençoe o Irineu também, o Júnior, né? O Vitor, Pablo, Luana, Luiz Felipe, cada um que está aqui por trás das câmeras, que Deus possa abençoar. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pelos dízimos e ofertas que a igreja tem se prontificado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, porque mesmo em meio nesse tempo difícil, tem irmãos e irmãs que estão ofertando para missões. Então orem pela vida do Wagner, que está lá na África, pelo Vada e pela Silvana na Indonésia, pastor Evandro ali em Suzanápolis. Enfim, orem por cada missionário em cada canto da terra, que nós possamos, que as igrejas do Brasil possa, mesmo nesse tempo difícil, não cortar o envio dos recursos para eles. Se aqui no Brasil já está meio difícil, imagina na África ou outros países que a provisão já é bem escassa, que a natureza lá, o clima já não deixa tanta produção. Então nós podemos abençoar esses irmãos que estão em missões. Eu quero orar pela tua vida, orar para que Deus abençoe ainda mais. Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais uma semana de vitória, uma semana de bênção, ó Pai. Ó Deus, mais uma vez eu quero, ó Pai, te agradecer pela fidelidade, ó Pai, que o Senhor tem, ó Pai, levado o teu povo, ó Pai. Que mesmo nesse momento difícil, mesmo nesse momento de incertezas, a tua igreja tem se mostrado, ó Pai, forte, vigorosa, Deus. Abençoa, Senhor, cada dízimo, cada oferta missionária, e que o Senhor também, ó Pai, socorra cada missionário, ó Pai, aqueles que estão longínquos, Senhor. Ó Deus, muitos, ó Pai, com até
foram até, ó Pai, acometido por esta Covid-19, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar e curar. Ó Pai, em nome de Jesus, que onde estiver o missionário, as famílias, que haja um cuidado especial do Senhor. Abençoa o Vado, abençoa a Silvana, abençoa o Wagner, Pai, abençoa o Josinaldo com a família que está de volta aqui para o Brasil, abençoa o Alex que está também, ó Pai, o Ricardo na África, enfim, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia seja com cada um deles. Cuida, Senhor, da Tua igreja e nos abençoa com a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Na verdade, eu vou discorrer o capítulo 26 de Gênesis. Eu espero abençoar cada um que ouvir esta palavra. É uma palavra bem conhecida. Existem vários sermões dentro dessa ótica de Gênesis 26, tem até uma música que eu pedi para o Ornan e eles prontamente vão cantar ao final. Gênesis capítulo 26. Houve fome naquela terra, como também tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, basicamente, todas as mensagens nesse período que nós estamos passando, têm o mesmo norte, têm a mesma veia, que é tentar acalmar, acalentar os corações de muitas pessoas que se encontram abatidas. Hoje eu cheguei em casa agora à tarde e eu confesso que eu passei por uma situação. Às vezes nós achamos que já vimos de tudo nessa vida. Eu já passei por muitas questões sociais, já fizemos trabalhos sociais, assistenciais, e esta tarde eu fui com os amigos, eu fui observar a entrega de alimentos. E ali a prefeitura, ela manda peruas escolares cheias de marmitex. Então eu vi aquela fila, logo que nós chegamos, tinha mais ou menos umas 300 a 500 pessoas. Eu sou muito ruim para calcular. Mas aquelas pessoas estavam ali, tinha algumas que já estavam desde as 9 da manhã. Porque eles sabem que em determinado horário aquela perua vai parar, aquela van, e eles vão receber uma marmita. E ali tem todo tipo de pessoas, porém eu vi naquele meio também algumas pessoas se aproveitando. É perceptível pessoas que não estão necessitadas. Pessoas, não vou julgar aqui pela aparência, mas você percebe. Até comerciantes mandando os funcionários buscar as marmitas. E dá para ver aquele movimento, e alguns que vão passando, oportunistas, e aí pegam a marmita.
E eu comentei que eu fiquei até bravo, porque eu vi um rapaz, pegou uma marmita bem vestido, com uma mochila, e ele passou o álcool gel na mão, e eu fiquei observando. E ele abriu aquilo, comeu a carne, tinha batata doce, comida muito boa. Ele comeu e ele foi até o lixo e jogou aquela marmita inteira. E nisso veio um outro morador de rua correndo e falou: não, rapaz, tem comida, eu vou pegar. Eu falei para ele: não pega, que já está no lixo. E quando eu fui me dirigir àquele rapaz, ele ainda achou ruim. Ele falou: quem é você para vir falar comigo? E ele falou: vai encarar, e quis. Ele achou que ele estava certo. Eu falei: cara, você jogou a comida de alguém que talvez esteja 2, 3 dias sem comer nada. E as pessoas estão muito violentas. E é um mundo, hoje nós estamos vendo que há os oportunistas, mas eu preferia olhar o lado daqueles famintos miseráveis. Pessoas, e eu comecei a conversar com um jovem, e ele falou: fazem 3 dias que eu estou aqui em São Paulo, eu sou do interior, eu uso crack, sem esperança nenhuma. E eu vi aquela turma de desesperançosos, de pessoas que passaram por algum abalo na vida e não conseguem se levantar. Pessoas, alguns testemunham que eles já tiveram vidas boas, outros sabem falar 2 idiomas, têm diplomas, mas por questões da vida não conseguiram se levantar. E eu entro a meditar que muitas são as situações de desânimos da nossa vida. Nós estamos entrando num período que eu até falei ontem no culto no lar. A igreja, os pastores, os crentes precisam se preparar para esse pós-guerra, esse pós-pandemia, que vão causar traumas profundos na vida das pessoas. Traumas profundos no psicológico, no financeiro, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito político. E a igreja, ela será esse lugar de UTIs. E os enfermeiros são os cristãos, são os crentes. Deus está falando muito comigo nesse sentido, para eu, como pastor, me preparar, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou cristão, e essas pessoas vão chegar mutiladas, essas pessoas vão chegar com entes queridos que elas perderam, pais vão adentrar dentro da igreja reclamando que perdeu o filho, filhos reclamando que perdeu os pais, e a igreja vai funcionar como uma UTI, e essas pessoas não vão morrer, essas pessoas não vão naufragar, porque eu creio que a igreja vai sair fortalecida. Mas a hora que eu percebo que a realidade é que servir ao Senhor muitas vezes implica em nós passarmos por situações complicadas. Servir ao Senhor na ótica de Isaac. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vimos que quando Deus chama Abraão, o Senhor convida Abraão para superar desafios. Deus fala para Abraão: olha, a tua descendência vai ser muito grande. E quando Abraão começa a caminhar, vem as lutas, vem as dificuldades. Isaac, ele cresce naquele ambiente. Isaac, ele cresce naquele ambiente de vendo o pai dele superando lutas, superando obstáculos. E nós também precisamos olhar para Cristo, olhar para esses pais da fé, olhar para esses patriarcas e olhar para Jesus, para os discípulos, e aprender através da palavra. A Bíblia Sagrada nada mais é do que a biografia de homens e mulheres de Deus que passaram neste mundo
e superaram os obstáculos espirituais, os obstáculos das pestes, os obstáculos das pandemias, os obstáculos políticos, religiosos, os obstáculos demoníacos, feiticeiros. E hoje essa palavra chegou até nós, chegou até a tua vida, para você ter a certeza que é possível superar as adversidades da vida. Isaac, a história dá uma mudança muito grande aqui no capítulo 25 para o 26. E então a palavra relata no capítulo 25 que nasce os filhos de Isaac. E depois Isaac ele casa com 40 anos de idade. Então nasce Esaú, nasce Jacó. E a palavra relata que onde Isaac estava houve fome. E aí, de acordo com esse texto, nós podemos perceber que Isaac, ele começa a enfrentar um dos primeiros desafios, como um pai de família. Porém, o que eu quero abordar é que Isaac, ele não desanimou. Isaac, ele não parou. Isaac, ele não começou a questionar. Isaac, ao contrário, ele continuou cavando os poços. A palavra que relata a primeira questão que eu quero abordar é que Deus, ele chama Isaac, e a palavra revela que Isaac, no versículo 1, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O título dessa mensagem eu já preguei aqui, é fruto de um diálogo que eu tive com um dos ícones da Igreja Batista, pastor Isaltino Coelho. Ele foi um meu professor, e numa dessas conversas, que Deus o tenha, eu formulei, ele também, a arte de cavar poços, a arte de vencer obstáculos. Esses dias nós estávamos cavando um poço lá no sítio, e com 5 metros de profundidade saiu uma pedra muito grande, e nós tivemos que bolar uma estratégia. E a nossa vida é uma vida que nós precisamos desenvolver a arte dos obstáculos que nós enfrentamos em nossas vidas. Você precisa desenvolver uma arte de superar as dificuldades. Mas a primeira questão que eu quero colocar aqui é sobre Gerar. Isaac, ele estava em Gerar há muito tempo, diz a palavra. E Gerar não era um lugar para Isaac permanecer. Primeira questão, que para cravar poços, para nós entrarmos numa empreitada dentro daquilo que Deus quer da nossa vida, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E a primeira questão é que precisa dos critérios, porque muitas vezes nós queremos crescer na vida espiritual. Às vezes você tem um chamado, às vezes você até falou com o teu pastor: pastor, preste atenção na minha vida, veja se Deus revela o que Ele tem para a minha vida. Meus queridos, cada cristão tem um chamado específico, cada cristão tem dons, mas existe um chamado universal que é para pregar o Evangelho, pregar o tempo do reino de Deus. Isaac, ele era um desses que iria propagar o reino de Deus. Isaac, então, Deus fala para ele: saia do Egito. A primeira questão para nós prosperarmos, para nós vermos os frutos das nossas mãos nascerem, serem vigorosos,
É preciso obedecer os critérios, as nossas obras, as nossas ações, o nosso chamado. Ele não pode, a nossa vida espiritual, ela não pode ser exercida de qualquer jeito, de qualquer maneira. O Senhor queria fazer algo maravilhoso na vida de Isaac, porém, os poços precisavam ser cavados onde Deus estabelecesse. No versículo 2 e 3, o Senhor aparece e fala: não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Meus irmãos, isso significa que nós precisamos andar em obediência à vontade do Senhor, andar em alinhamento com o coração de Deus e com a vontade do Senhor. Deus fala para Isaac: não desça para o Egito. O Egito já virou rotina, o Egito simboliza o mundo. Deus fala para Isaac: não vá para a terra onde o comportamento é de trapaça, de mentira, de desordem. Desordem política, desordem social, desordem sexual, desordem religiosa. Era tudo que o mundo existia. E Deus fala: Isaac, eu vou te abençoar, mas não será no Egito, não será diante dessa visão mundana. E eu coloco que muitas pessoas estão frustradas porque não obedecem a Deus. Às vezes muitos cristãos e não cristãos não conseguem ter uma vida de paz, por não querer abrir mão dos conceitos mundanos, dos conceitos egoístas. Esperam uma bênção de Deus, esperam um mover sobrenatural de Deus. Ei, meu irmão, existem critérios para Deus agir na nossa vida. Não é de qualquer forma. O primeiro critério é obedecer os estatutos do Senhor. Porque Deus fala: faça como teu pai, que obedeceu os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus preceitos e as minhas leis. A palavra do Senhor não pode ser modificada. Os preceitos de Deus precisam estar arraigados em nossas vidas. Existem critérios. Não vá. O melhor lugar para cavar poços, o melhor lugar para você empenhar os seus esforços, é o lugar onde Deus determina, o lugar onde a vontade do Senhor é clara para a tua vida. Às vezes eu estou vendo muitas pessoas que têm chamado, desanimando, muitos jovens parando, porque chegam para o pastor: pastor, eu tenho um chamado. E quando o pastor fala: olha, existem alguns critérios, é isso, logo param, logo desiste, logo desanima quando fala que tem que estudar. O louvor aqui, o Ornã mesmo passa por isso. Olha, eu quero cantar, né, Ornã? Eu quero. Olha, irmão, você tem que ficar 2 meses aqui ouvindo. E eu, às vezes, eu vim aqui, eu tinha uma dó das irmãzinhas, mas eu falo: Senhor, esse é o critério. Esse é o critério. E eu vi alguns irmãos e irmãs chegando aqui 4 horas, né, Ornã? 4 horas e ouvindo ensaio. Aí depois vai lá para dentro da sala e ensaia 2, e às vezes é 3 meses e ainda não canta. Porém, hoje são bênção aqui. Existem critérios que nós precisamos obedecer. Hoje eu costumo falar, meus irmãos, quando eu falei para o meu pastor, na época que eu tinha um chamado e que eu precisava estudar, ele falou: você aguarda. Eu aguardei 5 anos para entrar na faculdade e estudar mais praticamente 5. Existem critérios para o ministério.
Existem critérios para Deus trabalhar em nossa vida, não é de qualquer jeito. E a palavra que Deus fala para Isaac: eu vou te abençoar, mas muitos não acham água porque não quer sair da própria terra, não quer sair da zona de conforto. Talvez você esteja vivendo assim. Deus não tem agido na tua vida porque durante essa pandemia você se entregou ao fracasso. Você se entregou aos distúrbios psicológicos e sentimentais e emocionais da vida. E Deus, esta noite, Ele vem usar a minha vida, porque Ele está falando: saia do lugar que você está. E a palavra diz que Isaac, ele fica muito tempo em Gerar. Gerar significa lugar de passagem, lugar que não era para Isaac ficar muito tempo. Gerar era lugar de peregrinos, ninguém poderia se estabelecer em Gerar. Essa pandemia é passageira, essa situação que nós estamos enfrentando vai passar. Não, você não pode se entregar em Gerar. Deus fala para Isaac: você vai passar. A própria palavra já dizia: não era lugar para estabelecer fundamentos, não era lugar para definir que aquela seria o estilo de vida. Meus irmãos, essa pandemia não vai definir o estilo da igreja. A igreja, o estilo da igreja é segundo a palavra, segundo a vontade do Senhor. E a tua vida também não vai ser definida por este momento. Esse momento é passageiro. A palavra mesmo diz, quando Deus fala: não vá para o Egito. Egito significa mundo. E Pedro fala que nós somos, em 2 Pedro 2:11, nós somos forasteiros desse mundo. Esse mundo para o cristão deve ser encarado como Gerar, lugar de passagem, porque a nossa glória, a nossa verdadeira morada está no céu. Segundo a palavra, nós somos forasteiros, peregrinos, meus queridos. Então você vai passar por essa situação. A igreja vai sair forte, você vai sair forte, mas desenvolva a arte de cavar poços, de buscar novas coisas para a tua vida. O jovem rico, no capítulo 19 de Mateus, ele encontra Jesus e ele fala: Senhor, o que eu faço para ter uma vida diferente? O que eu faço para entrar no reino do céu? Aí Jesus faz algumas perguntas: eu sou dizimista, sou, você ora, oro. Aí Jesus fala para ele: ei, é preciso você sair dessa tua zona de conforto, é preciso você tomar uma decisão, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Jesus não estava pedindo a riqueza para ele. Talvez se esse jovem, esse homem falasse: eu vou vender, Jesus ia mandar ele parar. Ô meu querido, não, o que vale é a tua obediência. Mas às vezes Deus quer nos dar tanta coisa. Aquele homem, ele não permitiu a se negar por Cristo. Ele não quis deixar as riquezas, não quis deixar os conceitos. Deus iria abençoar Isaac, mas de acordo com a vontade dele. Deus vai abençoar a tua vida, mas de acordo com a vontade dele. De acordo com a vontade dele. Ah, Senhor, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero rodopiar, eu quero orar em línguas, eu quero, é segundo a vontade de Deus e não a tua. Para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, nós precisamos abandonar antigos rudimentos que nada servem, que nada valem. Jesus, quando ele fala que ele iria derramar o Espírito Santo, ele diz para os discípulos: não é em qualquer lugar, não saiam de Jerusalém.
existia um critério, e a palavra diz que tinha discípulo indo para Emaús. Assim é com a nossa igreja, assim é com o caminhar da igreja. A igreja precisa caminhar alinhada, unida. Nós estamos vendo o nosso país entrando num caos político, porque é STF, é Tribunal de Justiça, é Tribunal Eleitoral, é o Legislativo, Executivo. Está uma pandemia de briga, uma pandemia política. E às vezes isso é dentro da igreja. Meus irmãos, arrumamos muita contenda por tão poucas coisas. Primeiro, então, Deus quer abençoar a vida da igreja. Deus quer abençoar a tua vida. Mas não é de qualquer jeito. Existem critérios. Segundo, meus irmãos, a nossa jornada cristã, existem barreiras. Jesus, ele fala que nós enfrentaríamos barreiras, nós enfrentaríamos oposições. No versículo 12 ao 16, a palavra diz que Isaac, ele parte, até no versículo 8, versículo 8 diz: Isaac estava em Gerar, jazia muito tempo. Lugar que era de passagem. Às vezes você está no teu passado há muito tempo. Às vezes você está nos seus traumas há muito tempo. Isaac, ele estava há muito tempo. E quando nós ficamos muito tempo no lugar, na situação que não é para nós estarmos, nós começamos a gerar problemas. Tudo precisa ter um limite. Tudo precisa ter um ponto final, meus queridos. Isaac, ele se acomodou naquele momento passageiro. E ele começou a dar problema. Ele nega que a sua esposa era tua esposa. E veio uma maldição sobre os filisteus. Então, eu tiro um exemplo disso. Quando nós omitimos quem nós somos, o pecador perece. É nesse momento que o cristão tem que mostrar quem ele é. Esse momento a igreja precisa mostrar quem ela é. Não apenas com uma mídia excelente, não, mas nós precisamos lançar palavras de conforto e de esperança para o pecador. A nossa omissão pode causar um estrago terrível na vida dos pecadores. Isaac, ele mente, e depois no versículo 12 em diante, ele formou lavoura naquela terra que era para passar. Ele falou, opa, ele formou lavoura, no versículo 12, e colheu o mesmo ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Olha a misericórdia de Deus. E ele enriqueceu, a sua riqueza continuou, aumentou, possuía tantos rebanhos e os servos que os filisteus o invejaram. Aí começam as barreiras, começa a vir as dificuldades da vida. Quando nós permanecemos em momentos que devem ser passageiros, sabe aquela briguinha antiga? Sabe aquele pecado que você não perdoou? Então, começaram, olha o versículo 15. Taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Então Abimeleque pediu, sai da nossa terra, pois você já é poderoso demais. Por isso Isaac mudou de lá, acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão. Meus irmãos, a palavra mostra que Isaac, ele cavava um poço, e o inimigo foi e entulhou. Às vezes, Deus permite que o inimigo venha soterrar,
que o inimigo venha ter a sensação de aparente vitória sobre nossas vidas. Às vezes parece que aquilo que planejamos fica embaixo da terra. Parece que morre. Deus, muitas vezes, Ele tem permitido para testar a nossa reação. As barreiras da nossa vida são inevitáveis. A reação de Isaac deve ser a nossa também. A palavra diz que no versículo 18 ao 21, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E no versículo 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso ele deu o nome de Eseque. Depois discutiram de novo, Isaac mudou, cavou outro poço, eles discutiram e chamou de Sitna. Isaac mudou de novo no versículo 22, e ali ele cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. A arte de cavar poços. Primeiro que nós podemos entender, Isaac no versículo 18, Isaac ele não reabre um poço em lugar qualquer. Isaac ele parte e ele foi reabrir os poços do pai. Isaac ele não quis nada diferente para a vida dele. Isaac não buscou um poço novo, uma fonte nova. Quando a coisa apertou, Isaac voltou aos antigos fundamentos. Ele voltou a beber a mesma água do pai. Ele voltou a buscar aquilo que o pai havia produzido para ele. Às vezes nós queremos a mudança na nossa vida. E queremos tudo novo, visão nova, tudo novo. Isaac ele não foi atrás de poços novos. Isaac ele voltou aos antigos preceitos. Ele foi beber da fonte da água do pai. Ele foi reaver. Ele foi trazer a memória de volta. Eu tenho certeza que quando ele estava cavando aqueles poços, reabrindo, buscando a essência, ele se lembrava dos ensinamentos de Abraão, ele se lembrava do que o pai havia passado. Ei, meus irmãos, às vezes nós queremos só coisa nova, ei, mas o que Deus deseja é a mudança do odre. Nós é que precisamos mudar, porque às vezes queremos água nova, queremos vinho novo, mas a palavra diz que não se põe vinho novo em odre velho. Às vezes nos comportamos como crentes velhos, estamos presos ao antigo. O nosso odre não suporta as coisas novas de Deus. Isaac, ele começa a trazer a memória, ele começa a reabrir poços. Às vezes é preciso nós vasculharmos a nossa vida. É preciso você voltar a ser aquela mulher fervorosa, aquele homem fervoroso que você era antigo. Às vezes hoje as igrejas estão buscando muita coisa nova. Estamos esquecendo dos fundamentos, da base bíblica, dos alicerces, que se eles estiverem firmes, pode vir o vento e não vai nos abalar, diz a palavra. Isaac, ele volta e ele vai abrir os poços do pai. O inimigo sempre tentará anular os nossos poços.
Mas se entupir um, abra outro. Pastor, mas não deu certo. Abra outro. A persistência. Não desista antes do tempo. Talvez esses dias tenham sido muito difíceis. Pastor, eu não consigo orar. Pega a picareta, meu irmão. Vá cavando, pastor, mas está duro, está difícil. Bate a picareta que vai jorrar água em nossas vidas. Entupiram, entulharam 3 poços. Precisamos perseverar. A perseverança é arma poderosa contra as adversidades. Olha só no versículo 25. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Era o 4º poço que Isaac cavava. As barreiras vêm, mas nós precisamos superar. Como eu estava dizendo, cavamos 5 metros o poço lá no sítio e saiu uma pedra enorme. E nós dissemos, nós não vamos desistir. E aquela pedra foi demolida. Deu trabalho, foi custoso, foi eu, o Herbert, o Milton, o pastor Fran. Mas ela foi tirada aquele obstáculo, porque senão não dava para concluir. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para concluir até a volta de Cristo. Mas, meus irmãos, nós precisamos tirar as barreiras espirituais, as barreiras psicológicas e emocionais que o inimigo ele vem para acabar com a nossa vida. Vão surgir entulhos, vão surgir pedras, mas não desanime. Jesus, ele fala que no mundo nós teríamos aflições. E aí, de acordo com esse texto, também podemos atentar pelo nome dos poços. Sabe o que significa? Que às vezes na barreira da nossa vida nós paramos à beira do posto Eseque. O posto Eseque é o posto da contenda, da discussão. Às vezes Deus quer fazer obra tão maravilhosa na tua vida, mas você está discutindo, você está reclamando. É o poço da querela, da maledicência. Era assim, era para estar tudo bem, mas aí vinham os contendeiros. Ei, se esse for o teu caso, para de contenda. Para de arrumar confusão dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro do teu ministério. Ei, Satanás quer que você fique à beira desse poço, mas Jesus quer que você vá para o poço de água viva. O outro poço que Isaac é o Sitna, era o poço da acusação, o poço do falso testemunho. E às vezes o Senhor quer nos abençoar, mas nós acusamos tudo, nós nos colocamos como vítima. Ei, saia da beira desse poço, prossiga para aquilo que Deus tem para a tua vida. Não fica perdendo tempo, meu irmão, não fique, minha irmã, perdendo tempo na desilusão da vida, no poço da contenda, da querela, da discussão. Mas Isaac, ele abre outro poço, e era o poço de Reobote, espaços livres, liberdade, lugar de descanso, prosperidade. Era o 3º poço. Nós vamos chegar nesse poço, porque a palavra diz que onde habita o Espírito, aí há liberdade. É desejo de Deus que todos seus filhos consigam superar os postos de Eseque, de Sitna, e entre no posto de Reobote. E no versículo 25, quero encerrar. Às vezes você sai do posto da querela, da contenda. Às vezes você sai do poço
de Sitna, da acusação, da blasfêmia, do falatório. Aí você entra no posto de Reobote, que é o posto da prosperidade, onde tudo está legal, mas ainda não está bem. Você prospera, mas não entende porque tem um vazio. Tem muita gente assim. No versículo 25, mostra a causa. E eu quero encerrar com essa palavra. Isaac, ele cava o terceiro poço. E no versículo 25 fala o quê? Isaac construiu neste lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Aí a palavra diz que Abimeleque veio, fez um juramento pedindo perdão e ficou tudo bem. E aí no versículo 32, naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, o Berseba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Meus queridos, os poços que Isaac cavou não deu certo. Todos os poços que Isaac cavou, o inimigo prevaleceu. Todos os poços gerou contenda, todos os poços gerou acusação. O outro até deu prosperidade, o outro até caminhou, mas a palavra revela no versículo 25, o que Deus quer para a nossa vida não é tirar apenas a acusação, não quer tirar apenas as murmurações do nosso coração. Deus não quer apenas nos dar prosperidade, mas o que vai fazer o poço que Deus deseja jorrar água. Em nenhum dos poços Isaac começou construindo o altar. No quarto poço a palavra diz que Isaac, ele levantou um altar, construiu um altar para o Senhor. A palavra diz que altar é lugar de encontro com Deus, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de adoração. E aí a palavra diz que aquele poço jorrou água e ele deu o nome de poço da aliança. É isso que Deus quer para a nossa vida, que você cave poços, que você lute, que você prospere, mas que a tua vida seja um altar para o Senhor. Às vezes nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, queremos estudar, queremos nos formar, queremos estratégias para a igreja, e esquecemos de erguer um altar para o Senhor, um altar de adoração, um altar de contrição, de arrependimento, de perdão dos pecados. O altar é o lugar onde Deus vai te visitar, o altar é onde Deus vai te restabelecer, é o poço da aliança, porque Jesus, ele tem uma aliança conosco. Às vezes queremos conquistar, superamos obstáculos, mas Isaac, ele só teve esse poço da aliança quando ele ergueu um altar para o Senhor. E eu quero finalizar fazendo uma comparação do encontro de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. Porque às vezes muitas pessoas, às vezes nós chegamos numa situação que parece que o poço está vazio. Parece que não vamos encontrar água para satisfazer a sede da nossa alma, do nosso espírito.
Era dessa forma que aquela mulher aparece no beira daquele poço. Ela aparece ali sedenta. Ela aparece ali ao meio-dia, 2 da tarde. Sozinha, a palavra mesmo diz. E Jesus olha para aquela mulher e Ele não vê a sede física. Ele não vê, mas Ele olha para aquela mulher, assim como Deus está olhando para a nossa vida, para a tua vida. Deus não está olhando para os poços entulhados da nossa vida. Ele está olhando para o altar que nós erguemos para Ele. E Jesus, Ele começa a construir um altar na vida daquela mulher. Ela fala, olha, eu tenho adorado em 3 centros espirituais. Aí Jesus fala, não, o altar tem que ser a tua vida. O Pai está à procura de adoradores e não de templos. O Pai está à procura de pessoas e não de monumentos. O Pai está à procura de alma sedenta e não apenas de corpo faminto ou sedento. E aquela mulher, ela vai construindo um altar. Aquela mulher vai aceitando Jesus. E aí Jesus, Ele fala, se você tomar da minha água, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Foi essa água que Deus apresentou para Isaac, é essa água que Jesus apresentou para a igreja, que Jesus apresenta para a tua vida. Você não vai ficar à beira de poços vazios, de poços entulhados, mas você vai, porque Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é esse posto da aliança. Ele tem uma aliança na cruz do Calvário. Ele vai ajudar a igreja, Ele vai capacitar-nos, ó Pai, para superar as dificuldades da vida. Não vamos reclamar, não vamos murmurar, em nome de Jesus, que seja quebrado, que seja entulhado o poço da contenda, que seja entulhado o poço da maledicência, da blasfêmia, e que venha jorrar um rio de água viva em nossas vidas, na igreja, e a igreja vai profetizar, e você vai profetizar sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Talvez o poço da provisão secou, você foi mandado embora. Erga um altar, mesmo em terreno de sequidão, de escassez, vai jorrar água sobre nossas vidas. Nós temos um Deus que luta por nós, nós temos um Deus que nos socorre, um Deus que nós podemos todas as coisas, e do nosso interior não vai fluir contenda, não vai fluir amargura, mas vai fluir a essência de Cristo através da nossa vida. Eu quero que essa palavra venha de conforto à tua vida. Se tentarem entulhar, ei meu irmão, cave outro, e vai cavando, pega a picareta, pega a enxada, ei, surgiu pedra, pega a britadeira, vai quebrando, vá, porque você está construindo um altar, e onde tem altar, Deus visita. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. Assim como Isaac só pôde ver a aliança depois que ele ergueu um altar, depois que ele saiu do meio da contenda, da querela, das murmurações e da busca desenfreada pela prosperidade. Ele ergueu um altar. Quero que você feche seus olhos. Senhor, que esta noite seja uma noite de erguermos altares para o Senhor. Que o Senhor venha visitar a nossa família, a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes ficamos parados no posto da contenda, no posto da querela, da reclamação. Ó Pai, às vezes também a nossa fé está apenas naquele poço da prosperidade. Ó Pai, às vezes os meios, ó Pai, não importa. Estão pregando, ó Deus, tanta prosperidade. A tua igreja tem ido nesse sentido. Ó Pai, mas nós vimos a
a exemplo de Isaac em Gênesis 26, versículo 25, que ele ergueu um altar para o Senhor. Ó Deus, que nós venhamos erguer um altar, mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo de sequidão, que o Senhor venha abençoar a vida dos meus irmãos, que durante essa pandemia, nós venhamos fazer da nossa casa um altar de adoração, que nós possamos fazer da nossa vida, não um poço de contenda, não um poço de amargura. A nossa vida, o nosso corpo é templo da habitação do Senhor. Por isso, meu Deus, nós repreendemos todo demônio de murmuração. Ó Pai, tira da nossa mente, do nosso interior, todo espírito de depressão, de opressão, que nos leva a contender, que nos leva a reclamar. Ó Deus, que nós possamos esta noite, a partir desta palavra, pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, nos purifica e seja jorrado em nós, ó Pai, o poço da aliança, que nós venhamos construir uma Berseba, que venha ser o poço de Seba, ó Pai, o poço da aliança, o poço, ó Pai, onde nós vamos ter pleno contato com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque sabemos que no Senhor nós teremos vitória, ainda que o inimigo venha tentar entulhar os nossos poços, entulhar os nossos dons, entulhar os nossos chamados. Em nome de Jesus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não nos abandonará. O nosso Deus fará com que nós venhamos prosperar, que nós venhamos sair dessa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e as doces consolações do Espírito esteja sobre toda a igreja, que todos digam amém. Agora vamos encerrar, meus irmãos, cantando esse louvor bem alegre. Reúna a tua família aí. Se tentar entulhar os nossos poços, nosso Deus vai agir. Que Deus abençoe. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que
uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte nem mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte nem mudará diante dos meus olhos.